Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos lá em Monterrey, Nuevo León, México, e nos diferentes países. Hoje, sábado 17 de dezembro deste ano 2022. É realmente uma bênção e privilégio grande poder enviar essas palavras de saudação a todos vocês e pedir a Deus que continue nos abrindo entendimento às Escrituras para compreender seu programa, o qual Ele está realizando neste tempo final, programa que Ele já tem desenhado desde antes da fundação do mundo. Tudo que Ele desenhou em sua mente, que Ele estaria realizando de era em era e de dispensação em dispensação, que é o que esteve sendo cumprido no meio da raça humana. Em Romanos, capítulo 10, versículo 16, nos diz: Mas todos obedeceram ao Evangelho, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ele desenha ali uma estrela de Davi e escreve ES, ou seja, Espírito Santo. Porque é por meio do Espírito Santo, na boca de cada mensageiro de Deus, que é falada a palavra e, consequentemente, se escuta essa palavra e essa palavra produz essa fé. Mas, digo, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. E desenha uma pirâmide e as eras, ou seja, aí se cumpre essas palavras que ele falou ali aos seus discípulos em São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vejam, essa escritura aí se cumpriu por meio de todos os que levam o Evangelho até os fins da terra. Jesus já tinha dito que fizessem isso. Podem sentar, por favor. Na mensagem, a vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. Ele leu uma porção aqui. Essa mensagem já tínhamos visto desde o dia que se pregou, depois mais adiante, e várias vezes, porque é uma mensagem muito importante. E veja o que diz aqui numa parte, página 34 deste folheto diz: E João Batista nunca teria conhecido o Messias se não fosse porque Deus disse que veria um sinal sobre ele. Disse: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele e permanecer sobre ele, esse é ele. Ou seja, esse é o Messias ao qual tu está preparando o caminho. E quando viu esse sinal,
Vejam, já tinha o véu de carne, onde estava se cumprindo a vinda do Messias. Já tinha cerca de 30 anos de idade, portanto, esteve quase 30 anos aqui na terra e nem João Batista soube que esse era o Messias. Mesmo que fosse parente fisicamente de João Batista, porque Maria e Isabel, a mãe de João Batista, eram parentes. E a mãe de João Batista, sim, sabia que o menino que nasceria da Virgem Maria seria o Messias. E Maria também sabia que esse menino que nasceria do seu ventre era o Messias. Mas João Batista disse, eu não sabia, eu não o conheci, mas aquele que me mandou batizar me disse, sobre aquele que vires o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. E esse que disse, isso é o arcanjo Gabriel. E João disse, e eu vi, e dei testemunho dele. Deu testemunho de quem viria depois dele. E o precursor da segunda vinda de Cristo também viu em visões a vinda do Messias. E viu também o instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias. Viu o véu de carne. Quando ele escutou os 7 trovões emitindo suas vozes, pois escutou os 7 trovões emitindo suas vozes por meio do instrumento que Deus teria na terra para o cumprimento da sua vinda, a vinda da palavra encarnada em um homem. Mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, mas somente o véu de carne, no qual Cristo estará manifestado no último dia, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Agora note como essa escritura de Apocalipse capítulo 22, versículo 16, já estamos vendo esse duplo cumprimento, porque se cumpriu quando esse poderoso arcanjo esteve no nosso meio, nos revelando as coisas que aconteceram, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que iam acontecer. E recordem que o corpo glorificado de Jesus, esse vamos ver já quando formos raptados, porque vamos receber o Senhor no ar. Há uma parte onde diz que Jesus não coloca seus pés na terra, algo assim. Ou seja, que aí já estaremos para sempre com o Senhor, aí veremos o seu corpo glorificado. Mas, na manifestação do Filho do Homem com seus anjos em sua segunda vinda, ele estará usando outro véu de carne. Ou seja, estará cumprindo essa aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, conforme a ordem da sua vinda. E, no último dia, no cumprimento da visão da carpa, ele estaria ali, manifestado no meio da sua igreja, revelando a fé de rapto e revelando as coisas que aconteceriam, as coisas que acontecerão. E que coisas estarão acontecendo nesses dias? Pois, a ressurreição, a transformação, o rapto, tudo o que estará ocorrendo nessa luta também que haverá com o homem de pecado, com o anticristo, também estará se revelando, sendo revelado, que é a pregação aos perdidos, às fátuas, aos prudentes, a introdução ao milênio e inúmeras coisas estaria sendo falado, estaria sendo revelado abertamente, tudo o que seria esse grande mistério do sétimo selo. Ou seja, vejam como essa escritura também vai tomando forma nos diferentes ângulos e vai dando cumprimento também a diferentes eventos proféticos por meio do instrumento que ele tem nessa etapa. Ou seja, que Apocalipse 22, versículo 16, já o vemos cumprindo também ali essa etapa da terceira etapa na abertura do mistério do sétimo selo, na abertura dos trovões, nessa fase de reconhecer a fé de rapto. E
o vemos ali também mostrando tudo o que estaria ocorrendo nessas atividades que o reverendo William Branham viu, nessa visão que foi mostrada pelo anjo de tudo o que estava ocorrendo ali. Ou seja, vejam como as Escrituras vão tendo esses cumprimentos à medida que Deus vai desenvolvendo todo o seu programa. Ao precursor da segunda vinda de Cristo foi proibido revelar esse mistério, foi proibido revelar o mistério do sétimo selo, o mistério do que ele viu ali no quartinho pequeno, na visão da carpa. Recordem, ali nos disse o irmão William que ele viu esse véu de carne. Ele soube. E há algo por ali também, porque ao ele ver tudo o que o anjo depois disse que não dissesse nada, ele, se vocês notarem, quando depois disse e viu muitas coisas e viu tudo que ia estar sendo manifestado no meio da sua igreja no cumprimento da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos e inúmeras coisas mais. Aí Deus mostrou que iria ter um filho. E aí ele disse, vem José, vem José. E disse à sua esposa que vinha um filho, e aí colocou por nome José. E aí vamos continuar depois falando disso, porque há algo muito mais, muito grande em tudo o que Deus mostrou ao reverendo William Branham, que disse que não dissesse nada do que ele viu ali dentro. Mas recordem que toda a vida do irmão Branham teve um reflexo de tudo o que Deus estaria fazendo neste tempo final, sua vida, toda a sua família. Recordem que José é tipo da segunda vinda do Senhor. Não que nele se cumpra a segunda vinda do Senhor, mas que é um reflexo. É um tipo e figura da vinda do Senhor. Bom, continua dizendo aqui. Ainda ali ele estava buscando por um nome que ele viu. Depois que saiu da visão, ele esteve buscando por um nome que ele viu ou escutou. Agora vamos usar isso quietinho, porque isso tem a ver com o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E vamos um pouquinho mais para frente, diz, página 27, continua dizendo, diz, e na página 40 vamos ver um pouquinho aqui, parágrafo 321, diz, falando da visão da carpa, diz, e olhei e ia essa real e suave luz se movendo de mim e foi para o pequeno edifício. E depois há algo diferente entre a luz e o anjo. Agora vejam como o mesmo que João viu quando o anjo disse, onde tu vires, ou sobre aquele que tu vires, o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. Ou seja, o Espírito Santo descendo sobre uma pessoa. Esse é ele. E João disse, eu vi. Ou seja, ele viu. Ele viu descer o Espírito Santo em Jesus. E vejam aqui. Quando o anjo leva a essa visão e diz, veja. Ou seja, está mostrando tudo desde essa dimensão. E o irmão Branham ali vê essa luz que se foi dele, mas que o anjo ainda permanecia ali com ele. E a luz ia e se retira para o pequeno edifício e está falando com alguém mais acima dele, ou seja, mais acima da sétima era, a era da pedra angular. Mas ele ali já vê onde é que repousa o Espírito Santo, a coluna de fogo, e ele como precursor, pois ali está mostrando o anjo a confirmação de que ele é o precursor da segunda vinda do Senhor, no último dia conforme a sua vinda. Ele ali estava se identificando como o precursor.
Ou seja, ele podia dizer, como dissemos ontem, és tu? Ou seja, ele poderá estar perguntando, porque quando ele dizia, quando eu vir esse homem, direi à minha pequena igreja, este é ele. Ele estava esperando fazer o mesmo que João. Mas notem que ele foi transportado e já ali Deus estava dando uma confirmação com o que o irmão Branham estava vendo, de que ele é o precursor da segunda vinda do Senhor. Porque note que quando ele mostrou a visão, ele ainda estava neste planeta Terra. Ou seja, que já mesmo que ele não pudesse viver nesse tempo o seu corpo de carne, porque isso já era mais adiante e numa era mais acima, fora da sétima era, Deus o transportou como transportou João lá na ilha de Pátimos ao dia do Senhor. Ele transportou o irmão Branham para esse momento onde ele, se estivesse em seu corpo físico ali e não tivesse morrido, ele teria identificado aquele ao qual ele estava preparando o caminho. E ele, quando vê isso, que vê a coluna de fogo descer ali, e que estava pousado sobre o quartinho pequeno de madeira, e ele depois vê o instrumento ali, já ele ali então está satisfeito, porque ele viu esse do qual ele estava preparando o caminho, preparando a plataforma. E essa é a confirmação final de que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda do Senhor. Vamos buscar aqui no livro das Eras. Diz na página, vamos ver aqui, Livro das Eras, editado. Isso está na página 369 dessa versão aqui deste livro. Diz: mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus, assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus. Nós podemos ter a confiança de que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, ele escreve com Moisés e Elias, o vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Este homem também, como João, escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias. E o próprio regresso de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final, que este homem é, na verdade, o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá, e escreve Elias e Moisés, ao fim da era gentia, e escreve os últimos 3 anos e meio dos 1954. Então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. E desenha uma flecha e a pirâmide e as eras. Vejam como Malaquias 4 aí tem esse cumprimento no quarto Elias. Ou seja, que a evidência final, a vindicação final será essa manifestação que ele viu ali, nessa visão, onde viu a coluna de fogo descer ali ao quartinho pequeno de madeira. E estava falando com outro, e também diz o irmão William que ele viu esse véu de carne. Ele viu esse instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias. Tão simples assim.
E continua dizendo, diz, e há algo diferente entre a luz e o anjo. Estou na mensagem, a vitória definitiva do sétimo selo. Porque ainda ele estava comigo, e a luz tinha se retirado ao pequeno edifício. E este anjo ainda falando detrás de mim, o qual é um homem grande. Na mensagem, a encruzilhada do tempo, na página 9, nos diz o reverendo William Branham, antes do tempo do fim, Deus prometeu que enviaria anjos e os estamos vendo. Vem com mensagens do Deus Todo-Poderoso, a encruzilhada do tempo. Não faz mais de 3 semanas vi esse anjo grande e poderoso parado ali, em pé ali. Aquele que sempre esteve comigo, desde que era criança. E ele escreve o anjo. Vejam. Esse anjo grande e poderoso é nada mais e nada menos que o arcanjo Gabriel. E esteve comigo desde que era criança. E do que falei. Eu não sou fanático e vocês sabem. Vocês sabem isso. Mas que é para cumprir as Escrituras. E ele escreve anjos e escreve profetas. E atrás é onde ele escreve anjos aí, se referindo a essa página, escreve anjos e profetas, e depois ali, escreve depois, porque se vê que escreve com lápis, antes foi com caneta vermelha e agora do ladinho, pode ser no outro dia de estudo, aí ele escreveu do lado, Gabriel. Vejam como ele já estava se identificando e como ali, e mais embaixo também escreve aí mesmo, escreve também espíritos malignos aqui. Nessa partezinha ali. Vejam como, se referindo a esse anjo grande e poderoso em pé ali, aquele que sempre esteve comigo desde que era criança. Aqui já vemos como ele mesmo identifica. E coloca aí atrás, onde diz anjos e profetas, escreve Gabriel. Esse anjo está mostrando ali tudo o que está ocorrendo. E vejam, diz, e este anjo ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande, diz o irmão William, o qual é um homem grande de pele escura, ou seja, pele de cor, pele canela, cor latina. É essa cor que os latinos têm, como os mexicanos e demais latino-americanos, e tinha o cabelo escuro e chegava até os ombros. Recordem que esse é um homem de outra dimensão, da sexta dimensão, o qual é um homem, um mensageiro. Um anjo enviado ao nosso irmão Branham nesse tempo. E ele é quem estará também no cumprimento da visão da carpa, realizando todas essas coisas que foram prometidas para este tempo final. Continua dizendo, e ele disse, eu te encontrarei ali. Agora recordem que antes deles descerem ali, para depois cumprir algo muito, mas muito importante, depois de tudo isso, que ele estava vendo, recordem, que tudo já estava ocorrendo quando ele estava nessa dimensão. Já havia pregação, tinha chamamento, havia cura divina, inúmeras coisas, Deus operando por meio do Espírito Santo, por meio do instrumento que Deus estava usando nesse momento ali, onde foi mostrada essa visão ao irmão Branham. Mas depois ele disse que desceu, ou seja, já estamos falando de outra etapa na qual esse arcanjo, junto com o irmão Branham e os outros 6 mensageiros das eras, estarão ali. Estarão os anjos mensageiros, estará o arcanjo Gabriel também ali. E também o instrumento que Deus já tem ali, operando esse ministério poderoso, o qual é o cumprimento desse terceiro puxão em plenitude. Vejam, depois ele desce ali e ocorre algo depois disso, que quando já estivermos nessa etapa,
já vão ver algo muito, mas muito grande que Deus estará fazendo com essa grande visita que teremos no nosso meio desses anjos e desse anjo que aparecia ao irmão Branham, que esse é esse anjo poderoso, Gabriel, esse arcanjo Gabriel, que é nada mais e nada menos, e que foi conhecido nesta terra em seu véu de carne, chamado William Soto Santiago. Claro que estará conosco e estará cumprindo algo, Deus no programa divino, nessa etapa, a favor dos filhos e filhas de Deus, o qual depois entenderemos quando tivermos esse corpo eterno e glorificado, aí veremos tudo que estará se realizando por meio da manifestação de Deus, no meio da sua igreja, com a direção divina, operando todas as coisas que Deus tem em seu programa para esses dias. Agora, o que nos corresponde é receber a fé de rapto e estar sendo preparados para que quando já chegar esse momento onde eles vierem e estiverem conosco, porque foram convidados para estarem conosco, ele mesmo disse, eu fui convidado. Vejam como tudo isso tem múltiplos cumprimentos. Ele disse, eu fui convidado para pregar as taças, as pragas, as trombetas, tudo isso ele não cumpriu. O cumpriu? O está cumprindo outro véu de carne. E, assim como eu li ontem, o que Elias não fez, o fez Eliseu. O que Eliseu não fez, fez João Batista. E assim sucessivamente. O que Moisés não fez, fez Josué. Vejam, mas ele foi convidado. Ou seja, que ele estará aqui. Vejam como essa parte vai se cumprir. Porque ele virá e estará conosco, mas já será numa etapa, já bem, mas bem adiantada no programa divino, onde já os que serão adotados, transformados, que possivelmente por esses dias, já teremos essa adoção, cada um dos que serão transformados, porque estando nestes corpos, teremos o que os profetas tiveram nas manifestações neste planeta Terra, o qual é as duas consciências juntas. Serão filhos e filhas de Deus adotados para assim poder fundir essa dimensão com essa dimensão nessa parte literal, mas também na parte espiritual estará sendo já cumprido, porque essas teofanias estarão se fundindo conosco para poder ver essa dimensão. Há um mistério muito, mas muito grande, mas muito glorioso, e o que devemos fazer é crer em toda essa palavra, porque talvez com o raciocínio não podemos compreender o grande e o glorioso que está a ponto de acontecer com você e comigo. Conseguir ter o que Eliseu disse ao seu servo, Senhor, disse a Deus, Senhor, abre ao meu servo aqui, ou seja, vê, para que possa ver, e viu os montes cheios de carros de fogo. Vejam que Geazi teve essa bênção de poder ver. Aí nesse momento Deus uniu o consciente com o subconsciente. Mesmo que ele não fosse profeta, mas notem que Deus escutou o seu profeta e permitiu isso, que ele visse essa dimensão. Assim será conosco. Assim será com você. Porque Deus estará ali nesse tempo, ao redor desse tempo,
dando essa bênção de unir o subconsciente com o consciente. E poderemos aí compreender e entender tudo o que agora de momento não entendemos e compreendemos. Já qualquer detalhezinho ali vamos compreender. E aí a fé já estará completa, essa fé de rapto. E aí então poderemos ver e entender tudo o que estará ocorrendo. E quando eles ressuscitarem, poderemos vê-los. Tudo será simples. Mas há um programa, há um processo. E a pessoa pode dizer algo que leve 5 segundos e no tempo de Deus, ou no tempo aqui que nós estamos vivendo, leve 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 1 mês, 1 ano. Ou seja, que tudo que Deus estará cumprindo tem um tempo para ser cumprido. Esperamos. E pedimos a Deus que seja em breve. Que nós, em breve, continuemos entrando mais e mais nessa dimensão e estejamos nos fundindo cada vez mais e mais nessa dimensão e que possamos, nestes corpos, certamente por meio da orientação divina, poder estar operando nesses diazinhos, ainda antes de obter o corpo eterno, estar atuando, e seguramente vai ser nesse tempo de aperto, onde vamos estar à mercê dos elementos e tudo isso, e dar uma provadinha antes, estando nestes corpos. Assim como foi mostrado nos diferentes profetas, do reverendo William Branham, aí se viu esse poderoso poder de Deus, essas 5 manifestações, vejam, e ele estava ainda em seu corpo terreno. Não tinha recebido seu corpo glorificado, que o receberá, o corpo eterno, quando ressuscitar. E Deus mostrou à igreja noiva o que seria no fim do tempo para cada filho de Deus. Um filho de Deus adotado. Isso é algo glorioso. Bom, a pessoa pode continuar falando dessas maravilhas e a pessoa dá graças a Deus. E não tem palavras para expressar a Deus todas as bênçãos que Ele tem para nós. E olhamos as coisas terrenas e os problemas e as situações e tudo. E a pessoa diz: vale a pena continuar. Isso não é nada comparado com o que eu vou receber em breve. E a pessoa busca forma para tratar de continuar dia a dia agarrado da mensagem, lutando por essa bênção. E tratamos de resolver as situações terrenas, mas com o nosso olhar colocado nessas promessas, ou seja, nada vai nos derrubar, nem desanimar, nem nada, porque as bênçãos são tão grandes que o que dizemos é: vale a pena continuar, mesmo que tiver as lutas que tiver, porque eu sou um filho de Deus, um primogênito de Deus, e eu vou vencer todos os obstáculos. E se me aparecem muitos, pois todos esses muitos vão vencer o que me aparecer. Assim que o escolhido de Deus, o primogênito de Deus, não olha as circunstâncias, os problemas, nem nada disso. Problema sempre há e sempre vai haver. Mas a bênção de Deus há somente uma, e é a que cada um de nós vai receber. É a adoção, a transformação dos nossos corpos, onde aí já não haverá nenhum desses problemas e situações que temos agora atualmente. Porque não é comparado às bênçãos que Deus tem para nós, às glórias vindouras. Todo um milênio, toda uma eternidade não pode se comparar. Tudo isso com algumas situações terrenas. Tudo isso é passageiro. Tudo passará. Juventude passará também. Nasce, está jovem. São jovens, belos, formosos, vão envelhecendo, ficam enrugados, com cabelos brancos e tudo, e morrem. Ou seja, isso é vaidade. Tudo é passageiro aqui neste planeta Terra.
O que permanecerá para sempre são as promessas de Deus. O que permanece para sempre e permanecerá para sempre é o que Deus disse em sua palavra. Eu os transformarei. Eu vou adotá-los. Esses são meus filhos. E não vou deixá-los ali no planeta Terra para que passem pela grande tribulação. Eu vou levá-los no rapto para a ceia que eu tenho preparado para eles. Assim que venham, filhinhos, venham para cá. Deixem que a terra passe e se purifique para depois regressar para esse glorioso reino milenial. Ou seja, a pessoa não pode se desanimar por nada, mas quando você se sentir assim, você em seguida busca na Escritura. Espera. Onde eu estou por aqui? Espera, de que diz ali que os sábios entenderiam as promessas de Deus. Vamos buscar por aqui em Romanos, capítulo 8, onde diz que a terra está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Espera, aí sou eu. Espera, que diz que quando essa trombeta soar e os mortos ressuscitarem, nós que vivemos seremos transformados. Esse sou eu. E aí se acalma e há uma tranquilidade em nossos corações porque temos futuro. Você e eu temos futuro. Não como muitos do mundo que não têm futuro. Mas nós temos futuro. E aí já descansamos nas promessas. E tomamos as coisas da vida e as suportamos, buscamos a volta. Não é que vamos agora a não cumprir com os compromissos que temos, mas que os suportamos e vamos resolvendo e não nos desesperamos nas situações, nas dificuldades, mas que o fazemos conscientes de que nos espera algo muito maior e nos espera essa coroa da vida eterna que aí está envolvida e tem, como vamos dizer, um pacote de todas as bênçãos. Corpo glorificado, corpo eterno, onde não haverá nem um sinal de velhice, não haverá dificuldade de transporte, não haverá dificuldade de alimentos, não haverá dificuldade que não poderemos dormir por algum problema de saúde, não haverá dificuldade de tantas coisas, ou seja, essa promessa do que Deus nos dará no milênio e na eternidade não é comparado com alguma situação aqui no planeta Terra. Bom, nos desviamos um pouco do tema, mas vamos continuar aqui. Continua dizendo, e disse, eu te encontrarei ali. Depois eu disse, eu não entendo, por que ali? Ele disse, olha, e essa mulher saiu quando saiu dali com a maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para fora, ao outro lado, e a mulher perguntou. E ali continua relatando, vamos passar um pouquinho mais adiante, desta mesma mensagem. Diz nosso irmão William, vimos, essa é da vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. Diz, vimos o que é a terceira etapa, neste tempo no qual vivemos. Sem sinais, sem milagres, mas também vimos o que é a terceira etapa com milagres e maravilhas e sinais para mais adiante. E será uma vindicação ou confirmação de que essa terceira etapa estava manifestada no anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Vejam como também essa etapa é uma vindicação de tudo que nos deu esse poderoso arcanjo nessa fase, nesse cumprimento e essa etapa da sua vinda no meio da igreja, nos revelando todas essas coisas que estariam ocorrendo agora depois de que ele se fosse. Ou seja, que essa vindicação da sua mensagem será também ali nessa etapa do cumprimento da visão da carpa. Como isso vindica tanto o precursor como também vindica a esse anjo.
Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Nos diz na página 40, diz... Não é questão de teologia, mas da revelação de Jesus Cristo. Sobre essa rocha edificarei minha igreja. Não há outra pedra, outra rocha, não há outra coisa. Não há rocha romana, nem rocha protestante, nem escola, nem nada. Somente a revelação de Jesus Cristo no novo nascimento. Quando ele entra e injeta sua própria vida, então a vida da pessoa desaparece. A própria vida da pessoa desaparece. E a vida de Cristo, a qual tem a preeminência, se projeta através do indivíduo para as pessoas. E eles assim veem a mesma vida, as mesmas obras e os mesmos sinais e maravilhas que ele fez, as quais agora atuam por meio do indivíduo. Fora disso, não há nada. Notem bem na grande revelação de Deus que está se abrindo. A falta dessa grande revelação é a causa de tantas divisões entre o povo e a causa de tanta zombaria. Ele escreve a falta dessa grande revelação. E escreve Deus em carne hoje. É simplesmente por falta dessa revelação em cada pessoa e nos mestres. E ele escreve ali também, na parte de trás, diz, os que dizem que ele não é ele, os que dizem que ele não é o mesmo hoje, entre parênteses, coloque em carne, não tem a revelação tripla dele. E também escreve a falta da revelação tripla de Deus é a causa de tantas divisões entre o povo. E continua dizendo aqui nosso irmão William, e assim é como a vitória do amor divino será obtida no último dia, por meio da terceira etapa, que é a manifestação de Cristo no último dia em sua vinda. E por meio do seu anjo mensageiro estará cumprindo as coisas que ele disse que faria neste tempo final, para a bênção de cada um de vocês e também para mim. Para em breve vocês serem transformados, eu também, os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Agora, quero que sempre estejam atentos quando ele fala de mensageiro ou seu anjo mensageiro, porque recordem que um mensageiro, vejam aqui, algo importante na mensagem, um guia, na página 19 diz, irei na maneira provista por Deus. Essa estrela que está longe vai me guiar esse rei. Isso é, sua estrela vimos no Oriente e a seguimos todo o caminho até aqui, ao oeste, para adorá-lo. Onde ele está? Eles seguiram a maneira provista por Deus. Eles se enrolaram com um montão de incrédulos por um momento. Eles entraram em Jerusalém e começaram a andar de cima para baixo nas ruas. Essas pessoas finamente vestidas dizendo, onde ele está? Onde ele está? Que nasceu o rei dos judeus. Pois essa era a cabeça, essa era Jerusalém. Sem dúvida, a grande igreja deveria saber algo com relação. Onde ele está? Onde ele está? Que nasceu o rei dos judeus? Sua estrela vimos no Oriente. Viemos adorá-lo. Onde ele está? Pois eles foram ao pastor fulano de tal e o sumo sacerdote fulano de tal. Nenhum deles sabia nada com relação a isso, pois há um que nasceu rei dos judeus. Onde ele está? Eles não sabiam. Mas havia um montão de pastores lá fora na colina, simplesmente se regozijando. Sim, Senhor, porque eles sabiam, porque eles tinham vindo na maneira provista de Deus. E ele escreve. 3 vezes escreve estrela. Escreve estrela. É igual. Lutero, Wesley, Reverendo William Branham. Estrela é igual. Mensageiro é igual. Elias, Moisés, Jesus.
e estrela. A terceira vez que ele escreve é igual. Mensageiro, pastor, anjo. Vejam aí a maneira provista por Deus. A maneira que eles foram a Jerusalém. Eles tinham ido pela maneira provista por Deus, que era essa estrela, o qual ali lemos nessa mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, que quando dizem que não pode ser, diz porque não tem a revelação tripla dele. E que, por falta dessa revelação tripla de Deus, é a causa de tantas divisões entre o povo. Vejam como aí nos mostra que depois de ver Jesus sendo adotado e estar ali, os ministérios de Moisés e Elias, que os viram um de cada lado. Mas notem que ao final, somente quando a voz disse, este é meu filho amado, a ele eu vi, somente viram a Jesus. Somente Jesus. Bom, tudo isso podemos vê-lo com mais detalhe e estudar muito deste estudo de ontem e de hoje, porque há algo muito grande aqui que Deus está nos mostrando por meio de toda essa leitura, o qual eu me regozijei nesses dias e eu sei que vocês também. Vejam, continua dizendo, e já quando fizermos o estudo e conseguirem ter este que pode escrever e as anotações, possam ver isso das estrelas e o significado, porque aí já escrevi, como o irmão Miguel disse, quando tem escrito a pessoa vê melhor. Por exemplo, o que eu vendo aqui, estou lendo e vejo, é muito melhor, porque aí a pessoa pode ter também áudio escrito e vai vendo aí o que ele escreveu. E verdadeiramente é uma revelação muito grande que Deus está nos dando neste tempo final. Isso nada mais dessa página 19 dessa mensagem, um guia, o que ele escreveu ali em cima das estrelas e seu significado. É algo muito importante, que continua nos ajudando tudo isso para continuar obtendo o que estamos recebendo e vai dia a dia crescendo mais e mais essa fé de rapto. Continua dizendo, para em breve você ser transformado e eu também, os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Vejam na mensagem, suas palavras infalíveis, a promessa diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de promessa. Se você não tem uma promessa, então você aventura sobre sua própria fé. Mas se você pode tomar uma promessa de Deus, então é Deus prometendo a você. E desenha uma pirâmide e uma flecha para cima e as eras. Ou seja, escreve, desenha a flecha para baixo e uma flecha para cima para a pedra angular e escreve hoje. E escreve então do outro lado, a fé vem pelo ouvir a palavra da promessa e uma estrela de Davi. Continua dizendo, vimos parte do mistério da vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. E aí continua, que é possível continuar lendo amanhã alguma parte, mas vejam
como nessa etapa do cumprimento da visão da carpa, vemos assim rapidamente tudo o que está ocorrendo e estará ocorrendo já nesse tempo onde foi mostrado ao reverendo William Branham tudo o que estava ocorrendo ali, o qual os escolhidos de Deus, já nessa etapa, estiveram recebendo essa fé de rapto, porque essa fé vem pelo ouvir. E esse é o tema que vamos colocar aqui. A fé vem por ouvir a palavra da promessa. A palavra da promessa para cada um de nós é que vamos ser transformados, vamos ser adotados, vamos ser raptados. E há uma promessa. Mas, para esse cumprimento dessa promessa, tem que ser falada a palavra. E tem que haver um povo que escute, que ouça, e que creia nela. E que seja parte essa palavra da pessoa. E Deus, então, o estaria prometendo a você, ou seja, com base a essa promessa, diz aí, mas se você pode tomar uma promessa de Deus, então é Deus prometendo, desculpe, a você, para você. Ou seja, se você não tem uma promessa no que se basear, no que basear essa fé, como foi na primeira vinda do Senhor, a pessoa tinha que ter a fé baseada no cumprimento dessa promessa para poder obter um novo nascimento. Também assim será no cumprimento da sua segunda vinda. Para obter o corpo eterno e glorificado, a fé tem que estar baseada no cumprimento e na promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Do que é esse triplo mistério, essa revelação da sua vinda. A vinda do Filho do Homem com seus anjos. Para obter assim o corpo eterno e glorificado. Foi para mim um grande privilégio e uma bênção poder falar essas palavras de saudação. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por essa oportunidade que sempre me dá de compartilhar contigo nessas atividades importantes que sempre estão realizando a favor de todos os ministros e de toda a igreja. E que Deus continue te abençoando grandemente, que Deus continue guardando e continue te dando muita sabedoria e entendimento. E continue sendo de luz para todo o povo de Deus nesse tempo final. E juntos, continue preparando a todos para serem adotados e assim transformados e serem levados no rapto à ceia das bodas do Cordeiro. A fé pelo ouvir a palavra da promessa. Que Deus os abençoe grandemente e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial. E oremos pela atividade de amanhã, que Deus também derrame suas bênçãos sobre cada um de nós. Deus abençoe e Deus guarde a todos.